Olá, bem-vindos ao canal Literando e eu sou a Aline Abate. Vocês viram que hoje eu tô com um figurino meio diferente, né? Com meu chapeuzinho clochê, que é da década de 30, estilo década de 30. Mas por que eu tô usando esse chapéu hoje, um dia tão quente? É para entrar nesse clima vintage da história que eu vou contar hoje, que é A Megera Domada, de William Shakespeare. Foi o primeiro livro que o Shakespeare escreveu e é um livro assim muito leve, muito divertido. Então eu recomendo que para quem está começando a ler Shakespeare, comece por esse livro. A história ela começa com Catarina, que é a personagem principal, o Petrúquio, que é um fazendeiro falido de Verona, o Batista, que é o pai de Catarina, Bianca, que é a meiga, irmã de Catarina, Lucêncio, que é um estudante rico, e Trânio, que é o seu empregado, Vicêncio, que é o pai de Lucêncio, e Hortêncio, que é amigo de Petrúquio. Dica para os amigos do TDAH: anote os nomes e quem são os personagens para não ficar indo e voltando na leitura. Assim você poupa tempo e aumenta a qualidade da leitura. Algumas pessoas podem estranhar pelo fato do livro ter sido escrito na forma de peça e por isso não existe uma descrição das personagens, apenas descrição das cenas. Mas é um livro do século XVII. Por que eu estou com o chapéu da década de 30, 1930? É porque essa obra ela foi feita várias adaptações para o cinema, televisão, e uma das que a gente mais assistiu, acredito que você tenha assistido, é a novela O Cravo e a Rosa, que tinha a Catarina e o Petrúquio. Pois é, são dois personagens do livro de Shakespeare. Claro que a novela ela é bem diferente do livro, ela teve apenas uma inspiração, mas não deixa de ter o seu glamour. Então, por isso eu estou usando esse chapéuzinho. Mas eu não vou mais falar do chapéu, chega, acabou, nós vamos falar sobre a história. Então, o livro começa num diálogo entre uma estalajadeira e um mascate chamado Sly. No livro diz mascate. Esse mascate era um bêbado da região que sempre arrumava confusão, briga, ia para essa estalagem, brigava, bebia demais, ficava devendo, até que nesse dia ele bebeu tanto que ele caiu, estava todo sujo, desmaiado, e passou um nobre rico, viu ele ali todo sujo e resolveu pregar uma peça nesse bêbado. E nisso ele resolve pegar o bêbado, levar para casa dele e deu as ordens para os empregados vestirem ele com as roupas limpas, tudo direitinho, eles limparam ele. E quando ele acordasse, ele pensasse que ele era um rico, que todo mundo ia fazer as vontades dele. Quando ele acordou, ele se viu com todo aquele luxo e ficou: o que eu estou fazendo aqui? E os empregados então chegaram para ele: olha, o senhor esteve dormindo por 15 anos e durante esse seu sono o senhor delirou, teve delírios, dizia que era pobre e até que finalmente o senhor está aqui de volta. Ele dizia: mas eu sou um bêbado, eu sou pobre, como assim? Como é que eu vim parar aqui? E eles disseram: não, então não sei o quê. E até que convenceram ele que ele era realmente um rico. Comemorar a volta da lucidez desse bêbado, o rico manda vários atores encenar uma peça para esse bêbado. E essa peça é A Megera Domada, a história. E fica uma coisa um pouco estranha, porque como uma peça dentro de outra peça, essa parte do bêbado ela fica deslocada, porque ela não volta para a história. Em todo o desenrolar da Megera Domada, essa história do bêbado não retoma, fica aquela parte ali isolada que ninguém entende por quê. Mas hoje, verificando, é que foi perdida essa parte. No original existia realmente essa parte do bêbado e no fim, ele, depois de tudo aquilo, ele acordou novamente na estalagem e disse: nossa, tive um grande sonho da minha vida, que era o rico e tal. Assim, mas nessa época era completo, hoje já não é mais. A história se passa em Pádua, na Itália, e a nossa heroína é a Catarina.
A Catarina, que era na verdade uma mulher muito mal educada, grosseira. Ela era uma pessoa assim insuportável. Nem mesmo o pai Batista dava conta dela. Ele não tinha nem pouco de poder sobre Catarina. Ela era uma pessoa que fazia o que bem entendia. E por conta desse gênio forte, toda a região já sabia que Catarina era assim. Todo mundo, os rapazes, ninguém queria se aproximar dela para cortejá-la, porque sabia que até apanhar eles apanhariam. Ela era conhecida na região como a Fera. Como ela era a Fera, ela não tinha pretendentes e não ia casar, o que ela dava graças a Deus. O problema era, para a irmã mais nova, Bianca, se casar, a Catarina tinha que casar primeiro. Teve uma época que era assim, as irmãs mais novas só casavam depois das mais velhas. Inclusive aqui no Brasil também teve isso. E Bianca ficava muito preocupada porque ela já estava passando a idade de se casar e não tinha possibilidade de Catarina realmente casar. Nisso chega em Pádua um estudante chamado Lucêncio, que era um estudante filho de um mercador muito importante, muito rico, e ele vem junto com seu criado, Trânio. E quando Lucêncio encontra com Bianca, ele se apaixona perdidamente. Além de Lucêncio, Bianca tinha mais 2 pretendentes, que eram Hortêncio e Grêmio. Hortêncio era amigo de Petrúquio, e Petrúquio foi até lá e perguntou para Hortêncio se na cidade teria alguma mulher que tivesse um bom dote para se casar. Hortêncio disse, tem a Catarina. Mas a Catarina é uma fera, você não vai conseguir se aproximar dela, ninguém consegue. E ele falou assim, não, vou lá e eu vou domar essa fera. E o Hortêncio teve a ideia, então vamos fazer o seguinte, para eu te apresentar, eu vou junto, que eu quero me fazer passar de professor para conseguir me aproximar de Bianca. E foi lá. Chegando lá, o Petrúquio conversou com o pai de Catarina e perguntou se ele podia conversar com Catarina, para os dois, quem sabe, firmarem compromisso. E ele, o Batista, aceitou. Olha, você pode conversar com ela, mas não vai dar certo isso. Porque ele já tinha visto outras ocasiões. Petrúquio, não, eu quero conversar com ela. Nessa, ele começa a discutir com Catarina e é uma circunstância muito interessante, muito divertida. E no fim da conversa, ele diz para o Batista que o casamento fica marcado para o próximo domingo, alguns dias depois. O Batista não entende nada. E Catarina, por incrível que pareça, ela aceita, ela não fala nada. Ela simplesmente aceita, o que é muito estranho. E Lucêncio também vai se aproximar de Bianca como professor. Chega no dia do casamento. Tá todo mundo preparado, todo mundo prontinho na frente da igreja. Só que Petrúquio atrasa horas. E todo mundo já achava que não ia ter casamento. E Catarina, por incrível que pareça, ela se desespera. É uma coisa muito interessante, porque para uma mulher que era uma fera, não queria se casar, como assim que ela se desespera porque o noivo não apareceu? É uma situação interessante. Será que ela gostou do jeitão dele, aquele jeito meio exótico, diferente dos outros interessados nela? E finalmente o Petrúquio chega, todo maltrapilho, mal vestido, um jeito grosseiro. Ele chega em um pangaré que a descrição não faz lembrar nem um pouco os cavalos de contos de fadas. Para você ter uma ideia, a descrição do cavalo é que ele tinha até vermes, fora várias outras coisas, além de ser manco, várias outras coisas. E o Petrúquio pega a noiva no colo, à força, leva até o altar, bate no padre e faz uma confusão danada, até que se casam. E ele decide por conta, ele nem leva em consideração a opinião de Catarina, que eles vão para a casa dele, a chácara dele. Não participa da festa, do banquete. E eles vão numa carroça, com muita fome, toda desalinhada, porque ele pegou ela no colo. E era noite, estava frio, e deram um azar da carroça virar e eles caíram numa lama, num lamaçal. Então, quando chegou no sítio, a Catarina, além de cansada, com fome, estava molhada e suja. Aí, na hora da janta, os empregados serviram a janta e o Petrúquio disse assim, não, essa comida não está à altura de Catarina. Ela não vai comer isso aqui. E Catarina, não, está bom sim, eu vou comer. Aí, não está à sua altura. Aí foi e jogou a comida fora. E os empregados acharam aquilo muito estranho e Petrúquio bateu neles.
Foi uma confusão danada. Chegou na hora de dormir, a Catarina estava exausta, claro, e ele não deixou a Catarina deitar na cama, dormir, que ele disse que a cama era muito desconfortável, que não estava à altura dela, que ela merecia uma cama muito melhor. Além dela não descansar, ela ainda estava com fome. E os papéis se invertem, e Petrúquio fica uma fera e Catarina começa a parecer como boazinha. Os empregados começam até a ficar com pena. Isso que o Petrúquio faz de não deixar a Catarina comer, não dormir, era um processo de doma que se fazia com os animais antigamente, principalmente com os cavalos. Ele aplicou esse processo de doma em Catarina. Como a Catarina saiu às pressas, ela não pôde levar a sua roupa, foi sem bagagem nenhuma, foi só com a roupa do corpo. Quando ela chegou na fazenda, por estar toda molhada e suja, a Ludovica, que era a empregada, ela cedeu algumas roupas velhas dela mesma para Catarina poder vestir, né? Enquanto isso, Lucêncio consegue conquistar o coração de Bianca e resolve casar em segredo. Mas por que em segredo? Porque o pai de Lucêncio havia prometido que ele, Lucêncio, se casaria com uma moça muito rica. E se o pai soubesse que ele estava apaixonado por outra, não permitiria. Ainda ficaram sabendo do casamento de Bianca e foram para a festa. E no meio do caminho estava Petrúquio, Catarina, Hortêncio e a esposa dele, que era uma viúva que ele casou recentemente. E no meio do caminho eles encontram Vicêncio, que era o pai de Lucêncio, e ele segue junto. E no caminho ele descobre que o seu filho havia se casado com Bianca e ele fica furioso, mas ele acaba aceitando. E durante o banquete, na festa de Bianca e Lucêncio, o Petrúquio sugere fazer uma aposta para ver qual das esposas era mais dócil. E aí todo mundo dizia, vai ser Bianca, Bianca é mais doce, mais dócil. E a Catarina, não, a Catarina é uma fera, não vai vir jamais. E acreditem quem foi que veio primeiro, a Catarina. A Catarina. E os outros deram parabéns a Petrúquio pelo processo de doma. E as demais esposas fizeram um pouco caso e nem foram. E Catarina foi lá buscá-las. Isso que ela voltou, faz um discurso falando que as esposas devem ter obediência pelos maridos. E esse discurso pode parecer um tanto machista, mas é um discurso bem interessante porque ele tem uma certa ironia. Esse discurso passa a impressão de que eles realmente se apaixonaram. E creio também que foi uma espécie de uma brincadeirinha. Eu finjo que mando e você finge que obedece. Bom, aqui foi apenas um resumo do livro. Eu sugiro que você leia, porque realmente é muito divertido, vale a pena. É um livro curtinho, eu li no meu Kindle, vou mostrar a capa para vocês, e é muito tranquilo. O canal está no início, eu estou criando conteúdo com o maior carinho e eu gostaria que vocês dessem opiniões, sugestões aqui embaixo nos comentários. Eu gostaria que vocês dessem um like também para o YouTube entender que literatura tem relevância. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que também gostam de literatura e aquelas que também possam vir a gostar. Obrigada e eu te encontro no próximo vídeo.